Olá, meu amigo, minha amiga, que coisa boa podemos estar aqui essa manhã, que coisa boa podemos estar aqui juntos, conversando um pouquinho sobre esse tema. Durante essa semana nós temos estudado sobre o fato de quais são as verdadeiras riquezas. A gente conhece um pouquinho e tem estudado isso desde a segunda-feira. Os devocionais têm sido muito importantes e são verdadeiramente para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos nós, porque nós precisamos sim continuar entendendo que essa verdadeira riqueza vem de conhecer ao Senhor, não é? Hoje nós vamos de uma forma mais direta trabalhar sobre o tema: rico é aquele que sabe ter o suficiente. Eu queria dividir com você nesse momento essa leitura que se encontra lá em Filipenses, no capítulo 4, aí do 10 ao 13. Mas eu queria começar fazendo algo um pouquinho diferente. Em geral, as pessoas se preocupam muito mais com o final, com o versículo final desse texto, e ele é muito mais conhecido, né? E ele nos diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E é interessante, né? Porque nós muitas vezes usamos esse versículo no sentido de nos fortalecermos, no sentido de declarar talvez a grandiosidade do Senhor. E não há nada errado em dizer que o Senhor é grande. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho sobre o contexto em que Paulo escreveu sobre isso, a gente vai talvez se surpreender com aquilo que estava sendo colocado. Se a gente ler realmente, sem se focar apenas no versículo 13, mas buscando entender todo o texto, a gente vai ver que Paulo está tratando de uma situação bem diferente. Paulo está tratando de um momento, e ele está escrevendo nesse momento específico para a igreja lá em Filipos, né? Uma igreja que foi implantada por ele mesmo na sua segunda viagem missionária, uma igreja que começou ali com a conversão de algumas mulheres, em especial Lídia. E aí, aproveitar aqui, quem é da Igreja Batista Manuel conhece, estou com saudade da irmã Lídia, mando um grande abraço para ela, viu? Mas é essa outra Lídia que nós estamos nos referindo, né? Então nós vamos continuar percebendo isso aqui. Paulo e Silas, eles estavam lá em Filipos e eles expulsaram o demônio de uma jovem que adivinhava, né? Que garantia recursos, dinheiro para os seus donos a partir dessas adivinhações. E é interessante, Paulo, através de uma oração, ele busca expulsar o demônio, busca libertar essa vida, mas o que foi ocasionado na realidade, o resultado disso, foi que os donos dessa jovem, que perderam a possibilidade de ganhar dinheiro, aproveitaram esse momento e foram declarar que Paulo estava contando essas histórias, estava enganando, iludindo as pessoas, e ele e Silas terminaram sendo presos. E eles foram caluniados, foram açoitados, terminaram na cadeia. Inclusive o carcereiro recebeu ordem para tomar muito cuidado com eles, né? Eles foram acorrentados dentro da cela. Se você quiser acompanhar mais sobre esse texto, você vai poder fazer isso lá no livro de Atos, no capítulo 16. Essa história está sendo contada bem direitinho. E aí você vai perceber que durante a madrugada, Paulo e Silas estavam orando, cantando. E de repente, um grande terremoto acontece, de repente as portas da prisão se abrem, as cadeias se rompem, o carcereiro se depara com aquilo ali e termina tentando se matar, né? Porque achava que todos tinham fugido. E Paulo e Silas acalmam aquele carcereiro, dizem que todos estão ali, e o resultado disso é que mais uma família se converte, mais uma família aceita Jesus Cristo, né? Então essas atitudes de Paulo, as atitudes de Silas, nesses momentos de dificuldade, fizeram toda a diferença, nesse momento de formação da igreja de Filipos, né? Então, a partir desse contexto, a gente começa a perceber que
a situação em que Paulo e Silas estavam naquele momento não era exatamente um momento de tranquilidade ou um momento de vitória, pelo menos não na visão humana, né? Mas ele, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da prisão, ele relata a alegria, ele relata esse contexto de fidelidade de Deus para com a vida dele, né? Porque se ele estava preso naquele primeiro momento, agora, quando ele está escrevendo a carta, ele está mais uma vez preso, dessa vez lá em Roma, né? E ele olha para a igreja de Filipos, ele olha para a cidade de Filipos, mesmo depois de ser açoitado, caluniado, preso, ele consegue olhar para aquela cidade, ele consegue olhar para aquele local, ele consegue olhar para aquelas pessoas com a alegria que vem de Deus. Isso é fantástico. Então agora eu queria aproveitar esse momento e ler o restante do texto com você. O texto completo nos diz assim: alegremo-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto que Paulo escreveu. Um contexto de dificuldade, um contexto de cadeias, de prisões, um contexto de necessidades, mas um contexto também de toda a vivência que ele teve com o Senhor, de tudo aquilo que ele já tinha aprendido na caminhada dele. Mesmo diante das dificuldades enfrentadas, o foco de Paulo não esteve nas dificuldades, mas esteve em Deus. Esteve nesse Deus que é capaz de suprir as nossas necessidades, que é capaz de ser verdadeiramente entendido como riqueza, como aquilo que importa. O Deus que é fiel para nos sustentar em todos os momentos. Independente do contexto. E eu sei que muitas vezes é difícil para a gente na prática fazer isso, mas problemas financeiros, problemas de saúde, necessidades, são tantas outras coisas que podem estar nos acometendo, mas independente disso, tenha certeza, meu irmão, que o Senhor está conosco. Volte os seus olhos para Deus, assim como Paulo. Olhe para essas situações a partir da perspectiva de Deus e entenda que nós precisamos aprender a fazer o mesmo, para que a gente possa ser autêntico na fé que a gente professa, para que a gente, diante dessas dificuldades, possa verdadeiramente dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento devocional, Senhor, obrigado porque Tu tens cuidado da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque a cada momento Tu nos sustenta. Que nós possamos continuar, Pai, no dia de hoje e sempre, caminhando contigo. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado a partir das nossas vidas, das nossas atitudes. Obrigado por esse momento aqui. Permanece com cada um de nós aqui, nos guarda e nos dirige, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Tenha um bom dia. Fique com Deus.